Olá, um bom dia a todos, uma boa tarde ou uma boa noite. Hoje eu trago para vocês uma palavra que nos fala muito da nossa vida espiritual. Nós nascemos de um corpo de carne, mas sabemos que temos uma essência que vem do Criador, que é a nossa alma, e o nosso espírito pertence somente a Ele. Aleluia, Jesus. Então, perante a palavra que eu vou passar hoje para você, fortalecimento espiritual. Sabemos que as batalhas são grandes, né? Porque na palavra diz, né, em Efésios, no livro de Efésios, o 6, no versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia, Jesus. Então vamos orar sobre essa palavra. Pai amado, querido Deus, poderoso Pai, que és tu, Senhor, perante essa palavra, Pai, vemos, Pai, orar para que haja, Senhor, um discernimento, a sabedoria, um fortalecimento espiritual. Pai, oramos, Senhor, em nome de Jesus, que sejamos, Pai, revestidos da Tua armadura de poder, Pai, para que possamos resistir os dias maus, Pai, e havendo tudo, ficar firmes na fé. Santo Espírito de Deus, permita, Senhor, que eu possa ser um portador da Tua palavra nesse dia de hoje, Senhor. Sabemos que as lutas são árduas, Papai. Os embutes existem, Pai, o inimigo está solto no mundo, Pai, mas maior é aquele que habita em mim do que aquele que habita no mundo. É no nome de Jesus que eu oro, Senhor, para que haja, Senhor amado e querido, uma abertura no nosso coração, que estejamos receptivos, Senhor, à Tua palavra nesse dia de hoje. Amém. Glória a Deus, aleluia. Fortalecimento espiritual exige obediência, dedicação ao estudo e abster-se de linguagens frívolas, cercadas de negativismo, práticas ilícitas que nos fazem perder a presença do Espírito Santo, fazer o bem, buscar a santidade, santificar-se em oração ou em jejum também, para sentir a presença de Deus através da amorosa palavra do Santo Espírito. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome santo, Pai. Pai querido, poderoso, vamos falar, Senhor, nesse momento, Pai, fortalecer, Senhor, o nosso espírito, Pai, orando pela nossa espiritualidade. Na palavra nos fala vários versículos que nos falam em orar e confiar e reconhecer e ser obedientes, porém confiar no Pai eterno, no Rei da Glória, significa entregar e descansar tudo aquilo que nos tira a aflição. A vida espiritual, ela não está limitada, pois o Espírito, ele é eterno. Aleluia, Jesus. Reconhecer que a sabedoria e o tempo de Deus são os maiores que tudo o que existe, e nós vivemos num corpo limitado. Porém, não esquecemos de ter sempre uma fé e a escolha de que Deus, mesmo que não encontramos a resposta desejada ou esperada para as circunstâncias que estamos vivendo, em Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, ele nos fala do tempo precioso de Deus, que sabemos esperar e descansar, que existe um tempo para todas as coisas, abaixo na terra, acima e nos céus. Aleluia, Jesus. Falar com Deus dos seus ataques espirituais é buscar interceder através da oração para tudo aquilo que nós temos que contamina com a nossa essência e nos faz perder a presença amorosa do Santo Espírito, porque ele se afasta quando nós pecamos. Orar no secreto significa entrar no teu quarto, colocar-se de joelhos, confessar os seus pecados, reconhecer que somos pecadores e ali numa comunhão amorosa com o nosso amigo Santo Espírito de Deus, né? Conversar e falar de tudo aquilo que nos tira a paz, que nos tira da presença dele, tudo aquilo que nos impede de orar, que às vezes estamos com a nossa fé desmaiada, é tanta batalha, é tanta luta, que às vezes nós cedemos aos ataques do inimigo. Aleluia, Jesus.
Porém, ler sempre a palavra perante aquilo que está acontecendo com você. Existem alguns versículos da palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. A minha Bíblia ela é antiga, mas a minha Bíblia, aqui ó, Arpaquistão, ela tem atrás versículos que nos falam sobre ansiedade, angústia, depressão, separação, divórcio, finanças, de situações que o ser humano convive todo dia e que é uma toxicidade muito grande que nos tira da presença do Senhor, porque às vezes nós damos muita força para aquilo que não vale a pena e nos distanciamos da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. E buscar sempre em oração, através da conversa e da confissão, buscar sempre aquilo que ajuda a amadurecer o teu espírito e a tua alma. Uma conversa, um diálogo com Deus é o mesmo que uma psicóloga, mas não esquecemos que Deus, acima de todas as coisas, Ele te conhece mesmo antes de você estar no ventre da sua mãe. Aleluia, Jesus. A maioria das vezes estamos afastados de Deus, precisamos nos reconciliar. Existem alguns princípios básicos que nos contam que para ter um relacionamento com Deus, devemos primeiro mandamento, amar ao Senhor nosso Deus acima de todas as coisas. Afastar-nos da idolatria, de tudo aquilo que nos tira da presença do Senhor, porque Deus te ama, Deus tem planos maravilhosos para a tua vida e Deus sabe o momento de agir. Se você está passando por provações, por desertos, como nós falamos, os cristãos estão passando por situações que não está sendo nada fácil, se é finanças, Deus está te capacitando para aprender a ter domínio. Se é no coração, nas emoções, Deus está te ensinando a exercer o perdão, a piedade, a misericórdia e a compaixão e o amor ao próximo. E assim consecutivamente, dentro desses planos diários que Deus tem para nós, nunca podemos esquecer que o maior plano de Deus e dedicação de amor de Deus por nós foi conceder a vinda do Messias, seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, pois tenha vida eterna. Porque foi por mim e foi por você que ele morreu na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus. Porém que também, irmãos, nós temos sempre que manter a fé viva, a chama da fé viva, orando, vigiando, tendo versículos sempre em nosso favor, como aquele maior, aquele que habita em mim, que habita no mundo. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. 1000 cairão do meu lado e 10.000 à direita, mas eu não serei atingido, no nome de Jesus, né? Porque são versículos que nos ajudam a capacitar certas circunstâncias que estamos vivenciando. E também tem um versículo que eu gosto muito quando nós estamos acometidos por medos, e medo de fracassar, medo de ser infeliz e derrotas, sempre tem em conta a oração do profeta Jonas, que foi um profeta muito desobediente, que Deus mandou ele ir para uma cidade de Nínive, uma cidade idólatra, onde havia prostituição, era uma perdição muito grande, muito pecador, e ele resolveu fugir desse propósito que Deus tinha dado para ele, desobedientemente foi subindo num barco para fugir desse lugar. Então, o que acontece? As circunstâncias que levaram ao profeta Jonas fugir e a desobediência foi o medo. Ele, lamentavelmente, ele cedeu ao medo, à tentação do medo. E o medo paralisa, o medo te deixa prostagnado, o medo não te deixa avançar, sabota teus sonhos, o inimigo sabota teus sonhos, as promessas de Deus para a tua vida. Até então que ele foi convidado a se retirar do barco, porque ele foi escolhido por causa que ele reconheceu que aquela situação em alto mar, com aquela tormenta estava havendo, porque eles tinham sido desobedientes ao Senhor. Então ele foi jogado ao mar e engolido por um grande peixe. Nós não sabemos que peixe é, mas porém, enquanto estava nesse processo dentro do peixe, ele clamou a Deus e levou em oração fervorosa de arrependimento pelos seus pecados, e aí consta na palavra que ele foi cuspido pelo peixe, que muitos dizem que é uma baleia, mas nós não sabemos quem era. Então, se você está numa circunstância que você está esperando para clamar, permita-se ser cuspido
permita-se que Deus venha agir na tua vida, que os planos dele são de te fazer prosperar, ser feliz, talvez futuramente ser um grande obreiro do Senhor. Aleluia, Jesus. Os planos de Deus. Cristo afirma que eu vim para que tenham vida e tenham em abundância uma vida completa e com propósito. Que nos fala nessa palavra que a vinda de Messias aqui na terra, ela teve um propósito. Ele veio com o propósito de morrer na cruz para livrar a humanidade pecadora do pecado. Aleluia, Jesus, porque Deus já tinha dado voz de comando e Noé tinha sido muito obediente em construir a famosa arca de Noé, onde ali seria salvo os animais, porque a humanidade pecadora não tinha aceitado o que Noé tinha falado, e desobediente eles recusaram a salvação. A outra parte que nos fala é que a maioria das pessoas não experimentam a vida em abundância porque preferem viver na toxicidade do mundo, entregues aos prazeres da carne. O que são os prazeres da carne? O homem é pecador, se conforma com a vida e vive ela em pecado, porque a toxicidade do mundo está impregnada na alma. Na palavra diz que o mundo tem muitas tentações. E Jesus nos fala que no mundo tereis tentações, né? Mas ele venceu o mundo. Aleluia, Jesus. Mas maior é aquele que habita em mim do que aquele que habita no mundo. Porque no mundo jaz a maldade. No mundo jaz qualquer tipo de atrocidade que existe, que a gente conhece, e ainda aqueles que a gente não conhece, para a honra e glória do Senhor, não conhecemos, mas a gente nem consegue, graças a Deus, nem imaginar quanta toxicidade, quanta maldade existe no mundo, quantas coisas pérfidas que existem nessa humanidade que sofre circunstâncias dos maus atos e das escolhas. Aleluia, Jesus. E tudo isso que está acontecendo no mundo é o resultado de uma rebeldia, desobediência, que vem levando muitas pessoas espiritualmente morrerem, né? E serem levadas ao fracasso, ao limbo, ao inferno, seja qual for o desígnio que você dê a essas palavras. Mas quando nós escolhemos seguir o propósito, na obediência, nos caminhos do Senhor, nosso relacionamento com Ele não se desfaz. Ao contrário, o relacionamento só se desfaz para aquele que é desobediente, rebelde e é indiferente à palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. O que diz na palavra que nós nunca podemos esquecer, que o salário do pecado é a morte. Morte espiritual. A separação espiritual de Deus. Aleluia, Jesus. Deus é santo e o homem é pecador. Para obter a salvação, é necessário reconhecer os pecados, confessar os pecados, fazer uma oração de confissão e a entrega, a conversão a Deus. Jesus Cristo, ele é o terceiro princípio de toda essa questão de oração, para que haja no nosso espírito um fortalecimento espiritual, porque ele é o consumador da obra, ele morreu na cruz por cada um de nós, tá? E nos deu a redenção, ele é a fonte de água viva, é a fonte eterna, né? Só existe um caminho para chegar ao Pai e é através de Jesus. Ele morreu em nosso lugar, ele ressuscitou dentre os mortos, ele é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus, aleluia. A outra palavra que eu tenho que dizer para você, que receber Jesus Cristo. Muitas pessoas vão, se convertem, mas não recebem. Então, fica a ser apenas um convencimento de conversão. Precisamos ter a consciência de Cristo e a consciência que Cristo, Jesus, o Messias, o Nazareno, o Rabi, é o nosso Salvador. E aceitá-lo como nosso Salvador e estar com Ele no nosso coração e aceitá-lo com o coração disposto na entrega
da confissão. Renunciando à vida de pecados é aceitar Jesus com o coração aberto e entregando e descansando e confiando e deixando Ele como assim comandar as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Eu tenho aqui alguns salmos que nos ajudam a fortalecer a nossa questão espiritual. O Salmo 13, ele nos indica que fortalecer a fé até quando esquecerás de mim, Senhor, que eu vou abrir para vocês aqui o Salmo 13, orar para vocês o verso que vos fala aqui relacionados, ao Salmo 13. Por que os salmos, eles nos deixam tantas lições? Porque foram escritos como Davi, ele escreveu esses salmos porque ele tinha muita comunhão com Deus. Amém? No Salmo 13, ele nos fala diretamente de fortalecer a fé. Então, até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Aleluia, Jesus. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Esse salmo de número 13 é um salmo de oração de fé, é um salmo de clamor de ajuda relacionado àquela circunstância que o irmão ou que a irmã está sendo acometido, seja na área física, saúde, seja na área mental, perseguição espiritual, seja na área sentimental, e às vezes a gente não consegue entender o propósito de Deus em nossas vidas, e nem tudo que a gente pensa que é pra gente é o melhor de Deus, porque Deus tem coisas bem melhores, e os salmos, eles indicam a apropriação exata para aquilo que nós precisamos clamar com fé, dirigir a palavra a Deus, porque Ele é o único que pode nos ajudar. Ele tem poder sobre a vida e poder sobre a morte, sobre as almas e sobre os espíritos, nunca podemos esquecer, tá bom? No Salmo 45, é um salmo apropriado para nós orar nos momentos de dificuldade que enfrentamos, porque ele fala com Deus como uma força, ele fala que Deus é o refúgio e que Deus é a consolação. Aleluia, Jesus. Aqui no Salmo 45 fala: o meu coração ferve com palavras boas e fala do que eu tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é apenas um destro escritor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, esse salmo, ele nos ensina a falar ao Senhor, regozijar-se sempre no nome de Jesus, porque Ele é o único que é dono de tudo. Ele é o Deus da glória, a verdade, a mansidão, a justiça. Ele nos ensina todos os dias de nossas vidas a vencer a tentação através da oração, da vigilância, da palavra, que a palavra ela tem muito poder. No Salmo 91, recebe a proteção divina para você e para toda a sua família. Porque no próprio Salmo 91, muitos conhecem, talvez muitos não conhecem. O Salmo 91, ele nos deixa claro a confiança em Deus, segurança no nosso Criador. Porque ela nos fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aleluia, Jesus. Esse salmo é um salmo de segurança a Deus, quando nós estamos inseguros ou na dúvida, ou situações que o inimigo às vezes coloca nas nossas mentes. Esse salmo, ele tem sim o poder de nos trazer um esclarecimento, de não ter incertezas ou insegurança, como estamos na presença do Senhor, porque Ele nos dá segurança, nos sustenta, nos ampara, nos livra de todo o mal. Amém? Agora vamos pegar o Salmo de número 95. O Salmo de número 95. Ele nos fala um convite ao culto. O que é o convite ao culto? Um convite à adoração a Deus, celebrar a Deus, canções, hinos ou louvores de adoração,
porque através deste salmo, ele nos ajuda perfeitamente a fortalecer o nosso corpo, a nossa alma, e também nos ajuda a não endurecer o nosso coração. Às vezes ficamos desgostosos pelas circunstâncias e não queremos mais ir à igreja porque a resposta que esperamos é uma e na realidade veio outra. Mas não esqueçam que, na maioria das vezes, quando nós temos algumas atitudes que não condizem com as coisas corretas, nossas escolhas elas repercutem, respingam em tudo em nossa vida física, sentimental, psíquica, emocional. Então, nesse Salmo de número 95, que fortalece o nosso corpo e a nossa alma, ele nos fala assim: vinde e cantamos ao Senhor, celebrai com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresento-me ante a sua face com louvores e celebremos-nos com salmos. Amém? Glória a Deus e aleluia. Que nos deixa bem claro essa parte, que Jesus Cristo, ele é o princípio de todas as coisas, que através da palavra temos a consciência de que Cristo, para uns, Messias, para outros, Nazareno, para outros, Rabi, para outros, ele é o nosso Salvador, é o remidor de nossos pecados, foi através dele que somos livres para viver na presença do Senhor, porque o véu foi rasgado e a verdade surgiu. O que é necessário que venhamos ter uma vida com o Senhor, uma vida em comunhão? É ter a consciência que precisamos colocar os joelhos no chão, deixar o orgulho e a soberba de lado, confessar os nossos pecados e falar com o nosso melhor amigo, que é o nosso amado e querido Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Renunciando a nossa vida de pecado, gente, nós estamos livres para viver na presença do Senhor. Quando nós temos o coração embrutecido, não aceitamos Jesus, não aceitamos a palavra, estamos nada pouco diferente que o faraó do Egito, que precisou ali sentir na própria pele as pragas que Deus mandou para que o seu povo, há 400 anos, escravo, saísse da escravidão e fosse levado através do comando, do governador de todos os governadores, que é o nosso Senhor, nosso Deus, até o Mar Vermelho, para que pudesse ali ser feito a libertação do povo que estava ali parecendo, há muitos anos na escravidão. Aleluia, Jesus. Então eu vou orar em cima dessa palavra para nós, para que Deus nos dê sabedoria, o entendimento, o discernimento, para que venhamos sair desse deserto e que venhamos alimentar o nosso espírito, fortalecendo as nossas almas, para que as batalhas que virão possam ser superadas e vencidas na fé, confiando que o Senhor dos Exércitos trará vitória em nome de Jesus. Amém? Ó Senhor amado, Pai, querido, poderoso Deus, é aqui na Tua presença, Pai, é no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Pai, que eu entro em oração. Usa-me, Senhor, como um canal de bênçãos, Pai. Auxilia-nos, Senhor, a deter-nos, Senhor, no declive do mal, confessar as nossas transgressões, os nossos pecados, Pai, porque somos pecadores, transgressores imundos, e arrependemos-nos, Senhor, dos nossos pecados. É no nome de Jesus que eu entrego a minha vida nesse momento, a nossa família, Pai, os irmãos que estão ouvindo essa mensagem, as suas irmãs, Pai, também os seus filhos, a sua família, Pai, o seu lar, o seu trabalho, o seu patrão, os seus colegas, Pai, assim como todas as pessoas que fazem parte do nosso convívio de amizades e do nosso convívio familiar. Santo Espírito de Deus, pedimos sua intercessão sobre as nossas almas, nossas vidas espirituais, Pai, para que venhamos cada vez mais permitir que o nosso coração esteja, Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, disposto a te aceitar, Senhor. Santo Espírito de Deus, permaneça com cada um de nós, Pai, dando-nos, Pai, o bom ânimo de acordar todos os dias na Tua presença, por a Sua graça nos basta, Pai, e é no nome de Jesus, Senhor, que eu venho entregando, Pai, o nome de todos os nossos familiares, Pai, o sobrenome de todos os nossos familiares, Pai, amigos, conhecidos, vizinhos e até mesmo aqueles desconhecidos, Pai, nas Suas mãos, Pai. Declaramos que o Teu nome tem poder sobre todo nome, sobrenome, sobre a toda a terra, Pai. Oramos pelos nossos inimigos ocultos, Pai, que nos espreitam, Pai, ali, Senhor, esperando, Pai, a
brecha para entrar, Pai, mas, Senhor amado, que o Senhor possa tocar no nosso coração, que estejamos dispostos a abrir a porta do nosso coração para receber o Senhor na nossa vida, Pai. Te pedimos o amparo e a proteção, Pai. Te pedimos, Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua piedade, o Teu perdão venham sobre cada vida aqui nesse exato momento, Pai. Entregamos, Pai, perante o Teu altar tudo aquilo que nos tira a paz, Pai. Aquele irmão que está desempregado, Pai, pedindo libertação financeira, no nome de Jesus que eu oro, eu entrego nas Tuas mãos, seja Tu o provedor da vida deles, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele irmão que está adoentado, desenganado pelos médicos, Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, o Senhor que é o médico de todos os médicos, o único que tem poder sobre a vida e sobre a morte, sobre almas e espíritos, Senhor. No nome de Jesus que eu entrego, Pai, esse irmão nas Tuas mãos, que Tu possas, Pai, fazer o Teu querer e o Teu agir sobre a vida dele, operando ali, Senhor, quem impedirá, Pai? Deus querido, é o Senhor que opera sem deixar cicatriz, é o Senhor que trabalha e que trata com cada um dos nossos corações, que o Senhor possa chegar nos nossos corações e tratar com cada um de nós conforme a Tua vontade. O Senhor trabalha na nossa personalidade, o Senhor trabalha na nossa mente, o Senhor trabalha em todas as vidas e áreas sentimentais, psíquica ou espiritual, e o Senhor que sabe daquilo que precisamos polir, somos como o ouro, Pai, mas é necessário que o ouro chegue a altas temperaturas para que venha fluir, Pai, todas as impurezas, para que possa ser tratado, curado e liberto. No nome de Jesus, que entregue nossos filhos em Tuas mãos, Pai, os de longe e os de perto, e que a palavra, Pai amado, que vem do Teu santuário coração, Pai, possa chegar nos corações e fazer morada aqui agora, é no nome de Jesus que eu oro, Pai, entrego vidas aqui em Tuas mãos, Senhor. É no nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, que sabemos que perante a Tua face, Pai, estaremos justificados, Pai, porque é o Senhor que nos justifica. Pai, que todo mal, Pai, que o irmão esteja passando ali, Pai, que o Senhor possa entrar em defesa dele, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja a rocha do irmão, que o Senhor seja o refúgio do irmão. Pai, é no nome de Jesus que eu oro pelas vidas espirituais, que venhamos Te buscar todo dia, santificar-nos na Sua presença, Pai, para que venhamos, Pai, despertar e nos fortalecer em espírito, Pai, em verdade. Gratidão, Senhor, por esse momento vivido na Tua presença. Glórias a Ti, Senhor, e aleluia. Louvado seja Teu nome santo, Senhor. Amém. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja, Senhor.